Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graças a Deus. Antes do apostolado dessa noite, você que não tem meu livro ainda, esse é o série Graça e Apostolado. Série Graça e Apostolado, volume 1. Série Graça e Apostolado, você no Facebook ao vivo, você no YouTube ao vivo, você no nosso site ao vivo. Estamos com 3 câmeras hoje. Então, você que não tem ainda, me chama no WhatsApp, me chama no Facebook e eu vou te enviar pelos correios. Temos também o série Graça e Apostolado, volume 2, aqui no nosso site Graça e Apostolado, aqui no Facebook, aqui no YouTube ao vivo. Então, temos aqui no MGA, série volume 1, série volume 2, Graça e Apostolado. Adquirindo os 2 volumes, você ganha grátis o Provérbios de MGA. Eu envio pelos correios gratuitamente para você. Então você adquire 2 e ganha 3, tá bom? Um livro, R$30. O outro livro, R$35, tá? Se você me enviar uma oferta de R$50, você vai ganhar junto o Provérbios de MGA. Barato, né? Já com correio incluso, tá? Então o objetivo aqui não é ganhar dinheiro, não é. O objetivo é você conhecer a graça e o apostolado, tá bom? Que está revelada. Tudo que Deus me revelou, eu coloquei no livro volume 1, volume 2 e no livro volume 1. Já está para sair o volume 3, hein? Talvez você não tenha nenhum e nem o 2 ainda. Já está atrasado. Me chama no WhatsApp, me chama no Facebook e eu envio para você para qualquer lugar do Brasil. Se você adquirir um só, R$30, tá? Se você adquirir os 2, eu consigo te enviar também juntamente com o Provérbios MGA pelos correios para todo o Brasil, tá? Esse livro já está até na África, hein? África, Argentina, México, Estados Unidos, Portugal, já tem, França também. Então, só você que não tem ainda, tá? Me chama e cresça na graça e no conhecimento. Hoje é a terceira e última parte do tema Como ser um pastor em graça. Terceira e última parte. Acompanhou a primeira parte? Acompanhou? Acompanhou a segunda parte? Não? Pode entrar no nosso site www.graçaeapostolado.com. Entra lá no nosso site no link Apostolado da Semana. Procura lá, como ser um pastor em graça, tá? www.graçaeapostolado.com. Quando abrir a página inicial, clica no link Apostolado da Semana. Aí você vai acompanhar a parte 1, parte 2 e essa terceira e última parte, tá? Mais um aviso. Ouça também diariamente, nós temos a rádio mgaonline.com, 24 horas graça, 24 horas apostolado, 24 horas no ar, a rádio não desliga, não fecha, tá bom? A programação 24 horas graça, sem ficar enchendo linguiça, sem pregação da lei, sem obras mortas, www.radiomga.com, 24 horas graça, 24 horas apostolado. Amém, abençoados? Amém? Tá bom assim? Para a glória de Deus. Então, pouquinho tempo, a rádio tem um mês e pouco, já tem mais de 10 mil visitantes na rádio, hein? Divulgue a rádio, pega o link, envia para os grupos de WhatsApp, www.radiomgaonline.com. Facinho, 24 horas graça, 24 horas apostolado. O tema de hoje, terceira e última parte, como ser um pastor em graça. Terceira e última parte, como ser um pastor em graça. Olha, como ser um pastor em graça? A Bíblia tem um padrão. O padrão para ser um pastor em graça, uma pastora em graça, o padrão é a Bíblia. O padrão não é um seminário teológico. Tem que fazer um seminário teológico para que você seja um pastor. Não, eu nunca fiz seminário teológico e sou pastor, já vai para quase 30 anos. Então, o padrão é a Bíblia. Como ser um pastor em graça? O padrão é a Bíblia. Vamos ver, hoje é a terceira e última parte, como que foi na igreja primitiva.
Atos capítulo 6, Atos meia dúzia. Abre a sua Bíblia aí, por favor. O padrão é a Bíblia. A Bíblia tem o padrão de como ser um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus. O padrão é a Bíblia. Por que eu falo que o padrão é a Bíblia e não é um seminário teológico? Porque por vezes, quando se vai fazer um seminário teológico, você aprende como que o homem crê lá. Pegou? E aqui, o objetivo aqui não é como eu creio aqui, é como está escrito. Esse é o padrão. O padrão não é como eu creio no MGA. O padrão não é como eu creio aqui no Ministério Graça e Apostolado. Não, o padrão não é esse. O padrão é como está escrito. Se tiver escrito, eu creio, tá? Então, como ser um pastor? A Bíblia tem o padrão. Veja aí Atos capítulo 6, versículo 3. Começando agora a minha ministração. Atos 6, versículo 3. Diz assim: escolhei, irmãos, dentre vós. Olha, o assunto aqui hoje não é 7 homens, tá? Aqui, naquele tempo, naquele dia, em Atos capítulo 6, precisavam de 7 homens. Mas pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, pode ser 15. Depende do mover de Deus. Amém? Entendeu? Inclusive, falar em mover, eu estou precisando de pastor para ir lá para Amazonas, hein? Topa, Deivão? Quer ser pastor lá no Amazonas? Aí, agora é a sua hora, hein? Estou precisando de pastor lá para ir lá para Amazonas. O pastor me chamou ontem, falou: estamos precisando de pastor em graça para cá. Hã? Aí, Eli, a sua cara, hein? Hã? É pegar ou largar, hein? Eu não falei para você que Deus ia... não sai da fila não, hein? Uma hora Deus fala: vem para cá. Então, tem um mover de Deus também lá no Amazonas. Temos o MGA Manaus lá no Amazonas. Temos ovelhas em graça lá. Temos o Negra lá em Manaus, né? O núcleo em graça do MGA lá em Amazonas. E agora, mais um pastor lá no Amazonas recebeu a graça também. O pastor já tem aí umas 3 igrejas lá e ele quer transformar essas igrejas em graça. E para isso ele precisa de auxílio do apostolado, né? Pastor Oswaldo, graça e paz. Pastor Oswaldo lá no Amazonas. Em breve estaremos juntos no tempo de Deus, tá? Atos 6:3. A Bíblia tem o padrão de como ser um pastor em graça. Olha lá, ó. Atos 6:3. Escolhei, irmãos, dentre vós. Eu não vou nem falar os 7 homens, tá? Pode ser 1, pode ser 5, pode ser 2. Escolhei, irmãos, dentre vós, homens de boa reputação. Tem caneta aí? Vai anotando os itens que é necessário para ser um pastor, para ser uma pastora. Pode ser homem? Pode. Pode ser mulher? Pode ser mulher. Não tem problema nenhum. Contanto que tenha, Atos 6:3, boa reputação. Posso ouvir um amém? Boa reputação. Não pode ser uma pessoa mal falada, mal vista, né? Como que era Noé? Noé era justo, reto, temente a Deus. Como que era Jó? Jó capítulo 1. Era Jó um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal, íntegro. Isso é boa reputação. Jó capítulo 1. Jó era reto. Jó 1 verso 1. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Ele era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Olha, Jó 4 qualidades. Reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Jó capítulo 1, logo no comecinho. O que é isso aí? Diga comigo: boa reputação. O que o Espírito Santo está dizendo para nós? Que um homem de Deus não pode ser um mentiroso, um caloteiro, um fofoqueiro, uma pessoa mal vista. Diga comigo: tem que ter boa reputação. Olha, tendo boa reputação já não é fácil, porque vai ser perseguido. Por pregar a verdade, vai ser perseguido. Eu não sou caloteiro, eu não sou mentiroso, eu não sou biscateiro, eu não sou um monte de obras da carne que tem por aí, eu não sou. E ainda me perseguem, me chamam de falso profeta, me chamam de herege. Imagina se eu fosse um maconheiro safado, vagabundo, sem vergonha. O que ia falar de mim? Eu não sendo, já fala. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ter boa reputação.
Atos 6,3, de boa reputação, e o que eu julgo mais importante, porque não adianta ser reto, íntegro, temente a Deus, desviado do mal, se não for cheio do Espírito Santo. Está claro ou não está claro? O que é ser cheio do Espírito Santo? Eu já vi pessoas falar que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do conhecimento. Abençoado, não fala besteira, meu. Conhecimento é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra, tá? Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Colossenses 1,10, cheios do pleno conhecimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não fala besteira, pastor. Eu vi um pastor, fez uma ministração, o que é ser cheio do Espírito Santo? Ele falando que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus. Não é isso que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio da palavra de Deus é uma coisa. Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Isso é uma coisa. Colossenses 3,16. Colossenses 1,10, oro para que sejais cheios do pleno conhecimento. Isso é uma coisa. Ser cheio do conhecimento é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra. Eu posso ouvir um amém aí? Colossenses 1,10 é uma coisa, Efésios 5,18 é outra. Confere na sua Bíblia, vai anotando, depois você lê. Colossenses 3,16 é uma coisa, Efésios 5,18 é outra. Então ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da presença de Deus. Oh! Quem que é o Espírito Santo? É o próprio Deus. O que Jesus disse em João 4,24? Deus é Espírito. E o que eu falo há anos, ora, Deus é Espírito. E que Espírito que Deus é? O Espírito Santo. Não tem outra qualidade para Deus. Eu poderia dizer, Deus, João 4,24, Deus é Espírito. E um Espírito Santo. Em maiúsculo, porque Deus em maiúsculo, Ele é Espírito em maiúsculo e Santo em maiúsculo. Está claro ou não está claro? Hein? Então, terceira e última parte hoje. Como ser um pastor em graça? São requisitos para o homem de Deus. Eu já encontrei pastores aí na minha caminhada que não eram cheios do Espírito Santo. Eu já encontrei. Eu já fui pregar em igrejas, não vou nem citar nomes hoje, mas já fui pregar em igrejas que o pastor era vazio do Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava nele? Habita, de conformidade com Coríntios 3,16, habita. Mas ele não era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo só habitava nele. Estranho isso, engraçado, né? Tem muitos crentes assim também. Aliás, o Espírito Santo habita em todos os filhos de Deus. Em todos os crentes, o Espírito Santo habita. Coríntios 3,16. Coríntios 6,19. O Espírito Santo habita. Mas o Espírito Santo habitar é uma coisa. E ser cheio do Espírito Santo é outra. Dá um sinal quem está me entendendo. É lamentável um pastor que não entende isso. Provavelmente aquele do Braz não entende sobre isso. É lamentável falar isso aí. Porque esse assunto que eu estou falando aqui, um pastor tem que saber de cor e salteado. Para mim é um escândalo um pastor falar que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do pleno conhecimento da palavra de Deus. Uma coisa tem a ver com a outra. Consegue me entender? De novo eu vou falar que o Espírito Santo manda eu falar. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. A palavra habitar em você, você ser cheio do pleno conhecimento, isso é uma coisa. Ser cheio do Espírito Santo é outra coisa, totalmente diferente. É possível, porque eu conheço vários, é possível que alguém seja cheio do pleno conhecimento e não seja cheio do Espírito Santo. Por esse motivo que Paulo disse, olha, cuidado que a letra mata, hein? Mas o Espírito é o que vivifica. Quem está entendendo? Eu estou convicto, ciente e consciente do que eu vou falar. O crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Esse é o padrão bíblico. Tanto é verdade que os crentes na Bíblia estavam orando um dia
E eles estavam reunidos numa casa orando, e de repente ouviu-se do céu um som de um forte vento, impetuoso e veemente, uma outra versão diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Se não precisasse ser cheio do Espírito Santo, por que aconteceu isso em Atos capítulo 2? Atos 2, versículo 3 e 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Isso aconteceu também na casa de Cornélio. Atos capítulo 10, 44 até o 46, Pedro estava pregando na casa de Cornélio e o Espírito Santo se manifestou e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma coisa para crente, não pode ser uma coisa anormal. Para crente tem que ser normal. Tem gente que me fala assim, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Mas como é que você vai ser guiado pelo Espírito Santo se você não está cheio do Espírito Santo? Pegou? Irmãos, a respeito do Espírito Santo, esse assunto, eu entendo sobre esse assunto desde 1992. Nós estamos em 2019 já. Desde 1992 que eu entendo sobre assuntos sobre a fé, ser cheio do Espírito Santo, dons espirituais, dons ministeriais. São assuntos que o crente tem, é igual o nome dele, igual o endereço onde ele mora. Não pode ser uma coisa do outro mundo. O problema é que quando o crente ele não é cheio do Espírito Santo, ou ele nem sabe nada sobre isso, quando ele vê alguém cheio do Espírito Santo, ele fica, nossa, o que é isso? Nossa. Porque ele fica igual o Mical. Sabe quem foi Mical? Mical foi uma das mulheres de Davi. Davi estava cheio do Espírito Santo, porque ele foi consagrado a rei, profeta e sacerdote, ia ser rei de Israel. Ele entrou no templo, no palácio, dançando nu, sem nada. Davi entrou dançando, cheio do Espírito Santo e louvando a Deus. Mical, na janela, olhou assim com desdém, tipo assim, para que tudo isso? Nem precisa de tanto. Tem gente na igreja que tem o espírito de Mical. Na verdade, o espírito de Mical, Paulo chamou isso de 2 Coríntios 10, de fortalezas. Quando um crente vê um crente cheio do Espírito Santo, e ele pensa, não precisa nem falar, porque Mical não falou, ela só pensou. Quando um crente vê um outro crente cheio do Espírito Santo, e ele pensa, para que tudo isso? Para que isso? É um sinal de uma grande fortaleza na mente do crente. Porque se Deus é Espírito, e o crente está cheio do Espírito, como é que alguém pode falar para que tudo isso? Não é uma grande fortaleza na mente do crente? Quem entendeu? E como que teria que ser? Quando você vê alguém cheio do Espírito Santo, você tem que ficar feliz. E procurar ser cheio do Espírito Santo também. Claro. Olha que maravilha. Olha a irmã cheia do Espírito Santo. O irmão cheio do Espírito Santo. O pastor cheio. Glória a Deus. Você tem que ficar feliz, ué. Não é uma maravilha? O problema é, vírgula, e isso é uma vergonha, vírgula, que tem crente velho que nem sabe o que é ser cheio do Espírito Santo. Isso é uma vergonha, hein? Já falei. O problema é que tem crente velho de casa já, que nem sabe o que é ser cheio do Espírito Santo, porque nunca provou isso, nunca foi cheio do Espírito Santo. E Paulo fala, isso é assunto da graça, irmão, isso não é da lei não, isso é da graça. Paulo falava para os filipenses, regozijai-vos, sim, outra vez, estou dando uma dica, ó, regozijai-vos, ó a dica, ó, regozo, regozijar. O que é regozijar? Você tem um gozo, regozijar, vários gozos, regozo, vários. Tem gente que não sabe o que é isso. Tem gente que não sabe o que é regozijar, não sabe o que é isso. E se não sabe o que é se regozijar, muito menos o que é estar, porque nunca esteve, o que é estar embriagado do Espírito. Embriagado do quê? Nunca vi falar. Então, não estou falando? Estou falando que tem gente que nem sabe disso aí. Talvez você nunca
se embriagou do Espírito. Por que a Bíblia usa o termo embriagar? Porque literalmente fica embriagado. Alguém aqui já viu algum bêbado? Dá um sinal. Você já viu um bêbado na rua? O bêbado, ele não fica embriagado? Não fica? Ele não está embriagado? Irmãos, quantas inúmeras e incontáveis vezes eu já fiquei embriagado e já vi crentes embriagados. Já convivi com crentes embriagados. Quantas inúmeras e incontáveis vezes. Tem gente que nunca viu isso. Aquele dia você me fez uma pergunta, tem gente que nunca viu. Porque para ele é coisa do outro mundo, ele não sabe de nada. Está só na letra, está só no papelzinho. Mas Deus não é um papel, Deus não é uma letra. Deus é Deus, criou os céus e a terra. Irmãos, esse negócio de ficar embriagado, nem é meu assunto hoje. Esse negócio de ficar embriagado com o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, isso aconteceu lá em Atos. Joel já tinha profetizado. O Pedro falou assim em Atos 2, eles não estão embriagados como vocês estão pensando, não. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí o Pedro citou Joel 2, que nos últimos dias, blá, blá, blá. Lembra desse assunto? Então, mas tem crente que nem sabe disso. Que vergonha, né? Quem está me entendendo? Mas em graça eu vou estar embriagado? Mas é em graça que você tem que estar embriagado, porque o Joel profetizou sobre a graça. O Joel estava na lei, mas ele profetizou que na graça seria assim. Qualquer dia eu falo mais sobre esse assunto, tá? Qualquer dia eu falo mais sobre esse assunto. Mas eu já vi incontáveis crentes embriagados. Mas como é que ele fica? Por que você acha que a Bíblia usa o termo embriagado? Embriagado. Já viu uma pessoa embriagada na rua? Você já viu uma pessoa? Uma vez quando eu tinha um culto lá em casa, a igreja começou na casa da minha mãe. Teve um irmão que subiu a rua, bêbado, embriagado do Espírito Santo. Subiu a rua trançando as pernas, zigue-zague assim, subiu a rua. Quem olhava falava, nossa, ele está bêbado. Ele está embriagado, é mesmo, mas embriagado do Espírito. Não é de cachaça, não. Aí vem a Mical. Pra que isso? Eu que não quero ficar embriagado. Pensou meu marido me vê embriagada? Pensou minha esposa me vê embriagada? Isso é espírito de Mical, isso é fortaleza. Enchei-vos do Espírito. Quem recebe essa palavra? Isso é a graça e esse é o apostolado. É o motivo de ter muitos crentes mortos. É o motivo, irmão. O motivo de ter muitos crentes mortos é porque não se encheram do Espírito. E Paulo diz que a letra mata. Então se encheram só da letra, acabaram morrendo. Eu conheço muitos que se encheram da letra, e se encheram da letra e morreram, e hoje nem Bíblia, nem letra, nem igreja, nem nada. E estão no mundo aí. Por quê? Morreram. Aí Paulo precisou escrever Efésios 5. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Efésios 5,14. Verso 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quem está sentindo uma alegria aí? Uma porção do Espírito na sua vida hoje. Bom, não é meu assunto, deixa eu voltar no meu assunto aqui. Atos 6,3, então, o padrão, o tema, terceira e última parte. Como ser um pastor em graça? Como ser uma pastora em graça? Atos 6,3, diga comigo, o padrão é a Bíblia, diga isso. Diga, a Bíblia tem o padrão. Quem crê na Bíblia? Então veja Atos 6,3, você vai ver qual que é o padrão de um pastor. Qual que deve ser o padrão de uma mulher de Deus? Atos 6,3. Escolhei entre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olhem para mim. Eu nunca colocaria, como nunca coloquei, um boca aberta na frente da igreja. Boca aberta. O que a Bíblia... Eu já conheço aqui há décadas. O que Atos 6,3 diz? Que é para mim escolher um homem, e pode ser mulher? Pode, mas que tenha boa reputação, que seja cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Por isso que eu falei que a Bíblia tem o padrão. Por isso que eu falei que a Bíblia tem o padrão.
E qual que é o padrão da Bíblia? Não foi eu que inventei. Não é teologia minha. Não é teologia do MGA. Isso é Bíblia. Qual é o padrão da Bíblia para um pastor? Para uma pastora, qual que é o padrão? Atos 6:3. Que tenha boa reputação, que seja cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Tá claro ou não tá claro? Alô? Começa por aí. Não começa indo para a faculdade teológica. A, B, C, D, F, G, H. Não, nem adianta aí. Vai piorar. Não começa, eu vou para a faculdade teológica para me preparar para ser um pastor. Não é por aí que começa. Se você for um bom crente, porque antes de ser pastor tem que ser crente. Amém? Antes de ser uma pastora tem que ser crente. Se você for um bom crente, o que é um bom crente? Um crente de oração, um crente de Romanos 12, um crente fervoroso. Se você for um crente temente, um crente fiel, um crente... Se você tiver essas qualidades, o próximo passo é ser pastor. Aí é o que eu li logo na primeira parte. Se alguém deseja o ministério, excelente obra deseja. Mas para ser pastor, ou para ser pastora, primeiro tem que ser um bom crente, um crente verdadeiro, um crente fervoroso. Se você for um pipoqueiro, como é que você vai ser um pastor? Vai ser um pastor pipoqueiro. Por isso tem pastor boca aberta. Tem pastor boca aberta porque quando era crente era boca aberta. E o pastor fervoroso? Porque quando era crente ele era fervoroso. Alô? Quem pegou essa? Tem caneta aí? Porque cada semente produz fruto segundo a sua espécie. Cada semente, diga comigo, cada semente produz fruto segundo a sua espécie. Um mau crente hoje vai ser um mau pastor amanhã. Um crente relaxado hoje, se for um pastor, vai ser um pastor relaxado. Se o crente não tem temor a Deus, se ele for atrás de ser pastor, vai ser um pastor que não tem temor a Deus. Mas se ele é um crente fervoroso, ele vai ser um pastor fervoroso. Se ele é um crente fiel, ele vai ser um pastor fiel. Se ele é um crente temente a Deus, ele vai ser um pastor temente a Deus. Porque cada semente produz fruto segundo a sua espécie. Nossa, apóstolo, você é fervoroso, você é firme. Eu já era assim antes de ser pastor. Tá bom? Você sabia disso? Eu fui consagrado em 1993. Em 92, 91 eu já era fervoroso. E eu não era pastor. Te provando que uma coisa não tem a ver com a outra. Em 91, 92, eu já era temente a Deus, já era fervoroso, já era fiel, já era crente de verdade, de oração, de Bíblia, de estar escrito. Isso em 91, 92. Aí em 93 eu fui consagrado a pastor. E aí eu fui subindo profeticamente. Aí eu fui sendo consagrado por Deus, recebendo unção. E eu fui subindo. Mas é preciso você entender que para você chegar lá, você tem que estar bom agora. Por isso, segundo Timóteo 2, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso preparado e idôneo para o uso do Senhor. Segundo Timóteo 2:20. Então dá tempo ainda. Dá tempo. Amém? Olha o que Paulo disse para os crentes. Deixa o Atos 6 aberto. Abre em Romanos capítulo 12. Deixa o Atos 6 que eu já volto aí. Hoje é a terceira e última parte do tema como ser um pastor em graça. Porque na lei não dá para ser mais, né? Porque Romanos 6,14 nós não estamos debaixo da lei. Como é que eu vou ser um pastor da lei se nós não estamos debaixo da lei? Romanos 6,14, não estáis debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Ora, se eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça, tenho que ser um pastor em graça. Tem lógica ou não tem? Como é que eu vou ser um pastor da lei se eu estou debaixo da graça? Romanos 12, quem já achou, diga amém. Olha lá, ó. Romanos 12, verso 11, veja o que sua Bíblia diz. Palavra para crente, não é palavra para pastor. Nem para apóstolo, nem para profeta. Palavra para crente, para ovelha de igreja. Romanos 12, 11.
Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Isso é palavra para crente. Antes de ser pastor, eu já era fervoroso no espírito. Quem pegou essa? Está claro ou não está claro? Então, as coisas com Deus é passo a passo. Se não é ainda, procure ser. Por quê? Porque são qualificações que o Espírito Santo pede. Ele exige isso aí. Romanos 12:11, ser fervoroso no Espírito. Atos 6:3, ter boa reputação. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio de sabedoria. Eu posso ouvir um amém de quem está entendendo? Então diga pela fé, faça uma confissão, diga: eu devo ser fervoroso no Espírito. Servindo ao Senhor. Diga, Romanos 12:11. Diga, feche os olhos e diga: eu devo ser fervoroso no Espírito. Servindo ao Senhor. O que é fervoroso no Espírito? Vamos orar? Vamos orar, irmão. Vamos cantar, igreja. Vamos louvar, igreja. Vamos dançar, vamos se alegrar. Fervoroso é isso aí, é estar vivo, animado. Amém? Fervoroso é isso. Irmãos, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus. E vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Vamos levantar um clamor, Senhor Deus poderoso, fervoroso do Espírito. Vamos orar, vai. Pai nosso que estás no céu. Não é o que o apostolado ensina. Diga comigo, eu devo ser fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Tá claro ou não tá claro, hein? É o que a Bíblia ensina. Qual frase que eu falei aí? O padrão é a Bíblia. Quer que eu fale de casamento? O padrão é a Bíblia. Quer que eu fale de salvação? O padrão vai ser a Bíblia. Quer que eu fale da vida eterna? O padrão é a Bíblia. Quer que eu fale como que é a igreja? O padrão é a Bíblia. Quer que eu fale do Espírito Santo, como que ele se move? O padrão é a Bíblia. Quer que eu fale como que deve ser um obreiro, um pastor? O padrão é a Bíblia. Tá claro ou não tá claro? Hein? Tá claro ou não tá claro? Então eu não sei quem inventou esse negócio de seminário teológico. É claro que eu sei, né? Inventaram um seminário teológico para quê e por quê? Eu quero uma palavra aqui, eu quero só uma palavra. Quem falar uma palavra, eu vou dar um livro agora. Vou dar um livro aqui, ó, volume 1. Mas tem que falar a palavra que eu quero. Tem uma chave. Está aqui na mão, pode escolher. Volume 1 ou volume 2. Tem que falar aqui a palavra. Quem falar agora a palavra, eu vou dar, pode escolher. Por que existe, ou por que inventaram o seminário teológico? Por que inventaram? É uma palavra só. Por quê? Não é isso não. É uma palavra só, tem que matar na primeira. Vou dar uma dica, ó. Não é isso não. Não é isso não. Por que inventaram o seminário teológico para formar pastor? Por quê? Não. A última, hein? Para moldar segundo os padrões dos homens. Perdeu o livro. Quem não acertou, perdeu. Não, eu ia falar mais ou menos não. Tem que pegar lá. Não vem com essa conversa. Para moldar. Inventaram a teologia para quê? Para moldar. Para moldar segundo os padrões, depende do seminário que é. Se é seminário batista, segundo os padrões batistas. Se é seminário metodista, se é seminário pentecostal. Então, por que inventaram o seminário teológico? Por que inventaram isso aí? Para moldar segundo a denominação. Olhem para mim. Quando, na verdade, a Bíblia tem o padrão. Mas vai para o seminário, vão sair da Bíblia e vão começar a falar da Assembleia, vai falar da Batista, vai falar da Igreja Católica, que também tem seminário,
Vai falar da igreja A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Por isso que inventaram um seminário teológico. Numa igreja tradicional, não se levanta um pastor se não mandar ele para o seminário teológico A, B, C, D, F, G. Então ele volta pastor segundo os moldes daquela denominação. Só quem entendeu. No MGA não tem isso. Aqui a Bíblia é o padrão. Se tiver escrito, eu creio. Em outras palavras, o MGA voltou às raízes. Por que raízes? Porque na Bíblia você não vê ninguém não fazer seminário para ser pastor. Ah, escapou essa. Não queria falar essa frase. Foi sem querer, querendo. Na Bíblia não existe uma só pessoa que foi fazer um seminário para ser pastor. Quer que eu comece da onde? De Gênesis? Abraão foi? Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Vamos pular um pouquinho? Davi, Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, Daniel, Ezequiel, o apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus. Quem na Bíblia foi aprender com homens para fazer a obra de Deus? Moisés cuidava de ovelha, veio ser o grande profeta Moisés. Davi cuidava de ovelha no pasto, veio a ser profeta, rei e sacerdote. Tá bom? Tá bom? Davi, hein? Cuidava de ovelha no meio do mato, pegava garoa, pegava debaixo da chuva, cuidando de ovelha. Deus chamou ele, revelou ao profeta Samuel. Samuel foi na casa de Jessé, que é o pai de Davi. Chegou lá, teve a revelação era que Davi era o escolhido. Davi, que cuidava de ovelha, veio a ser rei, profeta e sacerdote. Ele aprendeu com quem? Me perguntaram um dia quem que me fez apóstolo. Eu falei, o mesmo que fez Elias profeta. Mas quem que te fez apóstolo? Aí você crê em Deus? Creio em Deus. Falei, o mesmo que fez Elias profeta. Quem é que fez Elias profeta? Fica gaguejando, não responde. Quem é que fez Moisés profeta? Quem fez Samuel profeta? Quem fez Eliseu profeta? Quem fez Davi? Quem fez Isaías? Quem fez Salomão? Quem fez Jeremias? Quem fez? Deus de glória. Uma salva de palmas ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Bem bonito, bem forte. Então não vem com essas conversas de quem fez, quem levantou, quem chamou. O Espírito Santo é quem testifica. Glórias a Deus. Não sou eu que tenho que falar de mim. Eu sou um falso profeta, então pergunta para o Espírito Santo. Se ele falar que eu sou, então eu sou. Só que ele tem que confirmar isso aí. Ele tem que testificar isso aí. Isso tem que ficar claro. Não é você só falar, não vou com a cara desse pastor. Não, isso não quer dizer nada, irmão. Só falar que não vai com a cara não adianta. Paulo disse em Romanos 8 que é o Espírito Santo que testifica. Então o Espírito Santo tem que falar, tem que provar. Se ele falar, então amém. Ou ele vai falar que eu sou um falso profeta, ou ele vai falar que eu sou um profeta verdadeiro. Ou o Espírito Santo, não adianta você perguntar para o homem. Eu fui falar com o homem ali na esquina, o Zé, ele falou que você é um falso apóstolo. Quem é o Zé, irmão? Eu fui falar com o homem ali, o homem disse, quero saber o que o Espírito Santo falou. Ou ele vai falar que eu sou homem de Deus, ou ele vai falar que eu sou um falso profeta. Das duas, uma. Simples. Eu não tenho medo de nada. Só que tem que ficar provado que foi o Espírito Santo que falou. Muitos vêm até mim falando de outros pregadores. Que hoje em dia estão pregando muitas heresias, muita besteira, né? Tem um pastor aí que prega a graça também, está dizendo que Jesus já voltou. O que você acha disso? Porque eu fui ver sua pregação, você disse que Jesus voltará. Falei para ela assim, você tem uma Bíblia? Tenho. Então você vê a sua Bíblia, ora a Deus e vê o que o Espírito Santo te fala. Não sou eu que tenho que te falar isso aí. Porque o homem está dizendo que já voltou. Então você consulta Deus.
Pega a sua Bíblia, ora. Você sabe orar, né? Você sabe o que é oração? Então você ora a Deus, busca o Senhor e vê o que o Espírito Santo vai falar. Simples assim. Não tenho medo de nada. Pessoas vieram falar comigo sobre dízimo. Ah, porque o homem lá falou então. Eu ouvi ele falando A e você falou B. Então você pega a sua Bíblia, ouve os dois, pega a sua Bíblia, ora a Deus, vê o que o Espírito Santo te fala. Não sou eu que tenho que te falar. Está claro ou não está claro? Que pastor que você conhece que faz isso? Por que o Bispo Macedo não faz isso aí? Esse desafio que eu estou falando aqui. O Bispo Macedo ele tinha que chegar no templo de Salomão, que diz que cabe 10 mil pessoas, e ele tinha que falar publicamente em rede nacional assim: olha, ouça o apóstolo Marcos Gomes e me ouça. E depois você consulta o Espírito Santo para ver o que ele vai falar. Por que o Bispo Macedo não fala isso? Eu falo: ouça minhas pregações e ouça dele. Pega a sua Bíblia e consulte a Deus. E vê o que Deus vai te falar. Eu falo. Por que ele não fala também? Glórias a Deus. Simples assim, irmão. Você entendeu ou quer que eu fale de novo? Ele tem um templo lá, Templo de Salomão, diz que cabe 10 mil pessoas. Ao vivo, com mais de 10 mil pessoas. Cita o meu nome. Olha, todos vocês aqui, mais de 10 mil pessoas. Fora pela Rede Record, pela Rádio São Paulo e várias... Toda a rede que tem. Rede Aleluia. Põe lá. Ouça o apóstolo Marcos Gomes acompanhando na sua Bíblia. E depois vocês me ouçam acompanhando na sua Bíblia. E confirme com Deus quem está certo. Por que ele não faz isso? Por que o Valdemiro não faz isso? Por que o Agenor Duque não faz isso? Por que o R.R. Soares não faz isso? Por quê? Estou fazendo uma pergunta. Por quê? Eu estou fazendo. Ouçam a mim e ouçam a ele. Ouçam a mim e ouçam a ele. Pega a sua Bíblia e ora a Deus. Pergunta para Deus que caminho que você deve seguir. Se você deve viver debaixo da lei, que a Bíblia diz em Gálatas 3,10 que quem é da obra da lei está debaixo de maldição, ou se você deve seguir a graça, que diz que você já é abençoado em Cristo. Por que eles não fazem isso? Porque se falar isso, vai ficar sozinho no templo de Salomão. Já falei. Por isso que ele não faz isso. Se eles mandar o povo comparar, vão ficar sozinhos. Diga bem forte, por quê? Porque Deus disse em Ezequiel 23:44, tem caneta aí? Deus disse em Ezequiel 23:44, e a meu povo, falei para você esses dias, e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir. Ezequiel 23:44, a meu povo ensinarão e farão discernir entre o certo e o errado. Ezequiel 23:44. Malaquias 3:18, diz o Senhor: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Façam o desafio. Citam o meu nome e façam o desafio. Vamos ver quem que serve a Deus e quem que não serve. Esse desafio Moisés fez com Coré, lá em Números 16. Só que Coré se lascou, né? Porque a terra se abriu e engoliu Coré e mais 250 homens. Você acha que ele vai querer que a terra se abra e engula de uma pancada só 10 mil pessoas no templo de Salomão? Então melhor ficar quietinho, né? Não mexer com ele não, né? Ficou claro ou não ficou claro? Eu não tenho medo de nada. Eu estou com a Bíblia aqui, ó. Não tenho medo de nada. A verdade é uma só. Voltando para Atos capítulo 6. O tema de hoje, terceira e última parte. Como ser um pastor em graça, ou seja, segundo os padrões bíblicos. Mas eu fui lá no seminário teológico e falaram que tem textos que eu não posso ler, tem texto porque é falta de ética falar. Estão te moldando, irmão, estão te moldando. Não pode falar nome. Quando você fala um nome, pastor, você está sendo antiético. Paulo foi antiético quando citou Himeneu e Fileto. Paulo foi antiético quando ele disse que Alexandre o Latueiro lhe causou muitos males. Paulo citou Alexandre, Paulo citou Himeneu e Fileto. Paulo foi antiético, hein, pastor? Te falaram isso no seminário teológico?
Então me responda, Paulo foi antiético? Jesus foi antiético quando ele disse em Mateus 23, ai de vós hipócritas fariseus. Jesus foi antiético? Moisés foi antiético quando ele citou para toda a congregação o nome de Coré? Moisés foi antiético? E por aí vai. Então, enquanto você está preocupado com ética, eu estou preocupado em servir a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ah, esse pastor é muito antiético, ele cita o nome. Citei mesmo. Se você ler a Bíblia, você vai ver Paulo citando nomes. Muitos nomes Paulo citou. Você vai ler Gálatas capítulo 2, Paulo citou o nome de Pedro. Gálatas 2,14. Pedro era repreensível, não andou conforme a verdade do evangelho. Paulo citou o nome. Gálatas 2,9. Pedro, Tiago e João. E aí, Paulo foi antiético? Gálatas, já leu Gálatas 2? Gálatas 2,14. Quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho, disse, quer? Gálatas 2,14. Disse a Pedro, na cara de Pedro, repreendi, porque era repreensível, repreendi na cara. Gálatas 2,14. Paulo citou Pedro, Paulo citou Tiago, Paulo citou o João. Paulo foi antiético? Então o seminário teológico te enganou. O seminário teológico te moldou segundo os padrões dos homens, mas não segundo o padrão de Deus. Quando o homem vai aprender com o homem, ele volta moldado pelo homem. Mas quando ele vai aprender com Deus, ele volta moldado por Deus. Oh, Abba Pai. Agora precisa ver quem que você quer servir. Se você quer servir aos homens ou se você quer servir a Deus. Precisa ver quem que você quer servir. Você tem que se decidir. Eu decidi servir a Deus. E eu aprendi isso lendo a Bíblia. Gálatas 1, verso 10. Aprendi isso com Paulo. Gálatas 1, 10. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Gálatas 1, 10. Se procurasse agradar aos homens, já não seria servo de Cristo. Então eu não estou nem aí com os homens. Quem me escolheu foi o Senhor, quem me chamou foi o Senhor, quem me predestinou foi o Senhor, quem morreu por mim foi o Senhor, quem deu sua vida por mim foi o Senhor. Eu estou aqui para servir ao Senhor e não aos homens. Está claro ou não está claro? Isso tem que ficar claro, hein? Como ser um pastor em graça? Parte 3, terceira de uma parte. Atos 6,3. Tem que ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Verso 4. Porque nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Olha aqui os padrões bíblicos como que é, hein? Tem gente fazendo jejum de Coca-Cola, jejum de melancia, jejum de pastel. Eles inventam um monte de coisa. Jejum de chocolate. Aí você vai ler Atos 6,4, diz assim, ó: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6,5, esse parecer contentou a toda a multidão, elegeram a Estevão. Diga comigo, Estevão. Elegeram a Estevão. Você sabe alguma coisa sobre Estevão? Eu sei. Eu sei alguma coisa sobre Estevão. Eu sei que ele morreu, mas antes de ele morrer, ele deixou um registro aqui, algo no currículo dele. Que eu puxei a ficha de Estevão para ver. Deixa eu ver quem que era Estevão. Aí eu fui ler sobre Estevão, Atos 6, versículo 5. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Já começou assim, ó. Tem gente que pensa, tem gente que, quando eu falo gente, tem alguns pastores aí cabeçudos, tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do conhecimento da Bíblia. Olha, adquira conhecimento, adquira conhecimento, adquira conhecimento. Você vai morrer, porque a letra mata. Mas não tem que ter conhecimento? Tem que ter conhecimento sendo cheio do Espírito Santo. Equilíbrio, moderado. Tá claro ou não tá claro? Por que você acha que Deus se deu duas pernas? Você adquire o conhecimento e se enche do Espírito Santo. Você adquire o conhecimento e se enche do Espírito Santo. Então você começa a andar.
com conhecimento, mas movido pelo Espírito Santo. Só a letra vai matar. Você não vê? Por que as pessoas têm muitas dúvidas e perguntas? Por quê? Por que tem gente que só vive fazendo perguntas para mim? Por quê? Porque não ora. Porque não louva a Deus. Porque não se enche do Espírito Santo. Então ele quer entender tudo na cabeça. E a letra mata. Então ele quer entender tudo na razão, na lógica. Então o que Deus faz? Deus pega e ele oculta os mistérios. Quando você busca o Senhor, o que é buscar o Senhor na graça? Paulo disse isso em Efésios 5,19, falando entre vós mesmo com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando, salmodiando ao Senhor. Aí você vai se encher do Espírito Santo. Então Deus vai se revelando a você. Ele vai se manifestando a você. Mas você não ora, você só quer saber de letra. Você está pensando que é matemática, que é física nuclear. Deus é Espírito. Se você só fica atrás da letra, você vai ficar louco. Por que tem gente que só faz pergunta? Que eu tenho uma dúvida, que eu não entendi. Por quê? Porque ele não ora, ele só vai na letra. Quando você tem uma pergunta, quando você tem uma dúvida, mas se enche do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo põe aquela revelação no seu coração, na sua mente. E você fica em paz. É assim que eu vivo há quase 30 anos. Ô irmão, tem gente que não me entende. Ô irmão, não me interpreta mal, irmão. Eu não estou dizendo que você não pode ter dúvida. Eu não estou dizendo para você não fazer pergunta. Não é isso. Eu estou te mostrando um caminho mais excelente. Não me interprete mal, irmão. Tem gente, ele não quer responder mais. Irmão, não me interpreta mal, irmão. Eu não estou dizendo que você não pode ter dúvida. Eu não estou dizendo que você não pode fazer pergunta. Não é isso que eu estou falando. Eu estou te mostrando um caminho mais excelente. O crente tem que andar no sobrenatural. Às vezes você tem que esquecer a Bíblia um pouco, hein? Às vezes você tem que deixar a Bíblia de lado. Tá? Porque a Bíblia não é Deus. Só estou te dando uma dica, hein? A Bíblia não é Deus. Ela anda do lado de Deus. Paulo não disse que você vai ser guiado pela Bíblia. Ele disse que você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8. Jesus não disse que você vai ser guiado pela Bíblia. Ele disse que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. João 16:13. O que Jesus falou em João 14:26? O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então as pessoas esquecem o Espírito Santo e vai só atrás da letra. E ele quer que a letra se encaixa tudo certinho. E a pessoa, mas aqui, mas ali. Então eu pego, então fica aí, irmão, porque você, caramba, meu. Porque, mas aqui não fala, mas ali. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Ou eu estou falando grego? O problema é que os crentes dessa geração, desse século, não sabem o que é ser cheio do Espírito Santo. Isso é uma vergonha. Falei. Quando vê alguém falando em línguas, logo já se escandaliza. Se vê alguém chorando no Espírito e levantando as mãos em graça, tá cheio de fortaleza mesmo, hein? Muita letra, tá ficando biruta. Tá esquecendo que Deus é Espírito. Eu sou filho de pastor. A primeira vez que eu vi uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu fiquei com uma inveja santa que você nem imagina. Falei, eu quero isso também. A mulher na minha frente cheia do Espírito Santo, falei, eu quero isso aí também. O que eu tenho que fazer? Aí eu fui ver na Bíblia o que eu tinha que fazer. Aí para essas horas eu uso a Bíblia. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. A Bíblia mandou me encher do Espírito. Então eu fui ver a Bíblia fala, enche-se do Espírito. Eu fui ver a Bíblia fala, buscai o Senhor enquanto pode achar. Então, eu fui ver a Bíblia fala assim, invocai enquanto está perto. Eu fui ler a Bíblia mandava eu ir no Senhor. No Espírito. Me encher do Espírito. Jeremias, Deus disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É isso que eu tinha que fazer. A Bíblia ela só te dá a instrução para você viver. Viva! Mas a pessoa não vive e fica ali. Eu não tenho tempo para isso não, irmão. Entendeu? Porque Deus é Espírito.
Bem-aventurado quem está entendendo o que eu estou falando aqui. Atos 6, versículo 5. Elegeram a Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Vamos lá para o versículo 8, senão não dá tempo. Atos 6, 8. Ora, Estevão, olha ele aqui, ó. Atos 6, 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Alô, tem alguma coisa de errado nisso aqui? Hã? Tem alguma... Será que está errado na graça? Atos 6, 8, ser cheio de fé e do Espírito Santo? Está errado isso aqui? Aí tem uns pastores aí, pastor de internet, né? Que não tem igreja, que não tem ovelha, pastor que, né? Só pastor de internet, tem uns aí, né? Fica fazendo, só faz live, mas não congrega em lugar nenhum, não tem ovelha, só sabe, tem uns assim. Aí, ser cheio de fé, fica lendo a Bíblia, e fica lendo, ser cheio de poder, amados, sabe, ser cheio de poder é quando você fica lendo a Bíblia, então, para de encher linguiça, irmão. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem, tanto na lei como na graça. Sinais, tem que ter evidências. Deus só de boca, o mundo está cheio, tá? Deus só de teoria, o mundo está cheio. E um dia o Espírito Santo me disse assim, não é que os crentes não querem saber de igreja, é que os crentes não querem capim seco. Desculpa, não é presunção, modéstia à parte. Por isso que o MGA é diferente. Porque aqui não é só letra, aqui tem um mover do Espírito Santo também. Amém? Tem um mover do Espírito também. Não é só letra, não. Eu tenho pessoas todos os dias me mandam mensagem, o WhatsApp me liga, o Facebook, manda e-mail. Pastor, eu estou numa alegria. Pastor, nossa, eu não sei nem explicar. O que é isso aí? Isso aí é a letra? Não, isso é o Espírito Santo. Isso é o mover. As pessoas me mandam mensagem. Oh, eu estou com uma alegria. O pastor, que alegria, que gozo. Eu não sei nem explicar. O que é isso aí? Isso não é a letra que faz isso. Isso é o Espírito Santo. Atos 6,10, para fechar essa porta aqui, ó. Olha o que diz Atos 6,10. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Hã? Olha só que legal. Quer ser uma mulher assim? Quer ser um homem assim? Atos 6, versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Diga assim, por quê? Só você lê o Atos 6, 8. Que o Estevão estava cheio de fé e do Espírito Santo. Eu quero ver alguém vencer um homem cheio de fé e do Espírito Santo, irmão. Eu quero ver alguém vencer. Eu quero ver. Olha o meu tamaninho e o tamanho do Bispo Macedo. Olha o meu tamaninho e o tamanho do Papa. Se eu estou errado, é só me vencer. Estou esperando alguém me vencer. Me vencer na palavra, me vencer nos sinais, me vencer. Por isso que Paulo escreveu 2 Coríntios 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós por meio de sinais e prodígios, dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, eu vim ter convosco, irmãos, me propus nada saber entre vós. Coríntios 2, 4 e 5. A minha pregação, a minha palavra não consistiu em palavras de sabedoria humana, mas em poder, demonstração do Espírito Santo e de poder. Porque como é que eu posso provar Deus para alguém se ninguém pode ver Deus? Pegou? Como é que eu posso falar de Deus se ninguém vê Deus? Por isso que Testemunho de Jeová é uma seita chata. Chata. Fria. Não tem vida.
E não é só testemunho de Jeová não, tem muitas. Chata, fria. Por quê? Porque não tem vida. Só letra, tiraram o espírito. Essa é a religião dos homens. Fica um negócio chato. Aquele negócio rançoso, chato, pegajoso. Não sai daquilo. Por quê? Porque não tem vida. Moldado pelo homem. Tá claro ou não tá claro? E para terminar, Tito capítulo 1. Terceira e última parte. Como ser um pastor em graça? Quando eu digo pastor, irmãos, Deus não é machista, tá? Digo pastor, pastora, né? Ah, não concordo com pastora. Então tá bom, irmão. Eu tenho pastora cheia do Espírito Santo. E talvez você tenha pastor boca aberta. E aí? Eu prefiro a pastora cheia do Espírito Santo. Tá claro ou não tá claro? Ah, eu não concordo que mulher seja pastora. Não tem problema, você não concorda? Mas de repente você concorda só com um homem, né? Você é meio machista em graça, né? Tem uns machistas aí, tem cristão machista, né? Ah, mas Paulo nunca consagrou mulher. Paulo não... Irmão, então vamos para os sinais e evidências. Você apresenta 10 homens que estão aí morrendo, boca aberta, e eu te apresento uma mulher cheia do Espírito Santo. Que o Espírito Santo testifica por meio de sinais e prodígios. Quem que vai seguir a mulher? Eu sigo a mulher. Para mim não muda nada se é mulher, se é homem. Eu quero saber se tem a unção do Espírito Santo. Estão aprendendo? Está claro ou não está claro? Não adianta você ser um machista, irmão. Não adianta, não, mulher não concorda. Irmão, não adianta você ser um machista. Você tem que buscar as evidências, os sinais de Deus. Amém, abençoado? Para terminar nessa noite, como ser um pastor em graça? Tito capítulo 1, versículo 5. As últimas instruções de Paulo sobre como ser um pastor em graça. Se é homem ou se é mulher, irmão, não está mudando nada, tá? Não está mudando nada. É lamentável alguns que não concordam que Deus use a mulher. Isso é lamentável. É muita mente fechada, né? Muita mente fechada, né? Eu conheço mulheres cheias do Espírito Santo, hein? Assim como eu conheço homens também cheios do Espírito Santo. E também conheço homens que não são cheios do Espírito Santo. E também conheço mulheres que não são cheias do Espírito Santo. Então a questão não é ser mulher ou ser homem. A questão não é ser homem ou ser mulher. A questão é ser cheio do Espírito Santo. Esse é o sinal. Olha, eu vou te dar uma dica, tá? O cano não importa, o que importa é a água. Quem pegou essa? Às vezes você está atrás do cano. O cano não importa, irmão. O que importa é só uma coisa: a água que passa pelo cano. Vamos chamar o homem de cano branco? Vamos chamar a mulher de cano amarelo. Se o cano é branco ou se o cano é amarelo, não muda nada. O que importa é a água que passa pelo cano. Só quem entendeu. Hã? O que importa é a água. A cor do cano, Deus não está ligando para isso não, tá? Posso ouvir um amém? Para terminar, Tito capítulo 1, versículo 5. Para terminar, hein? Terceira e última parte. Como ser um pastor em graça. Tito 1, 5. Paulo disse para Tito: por esta causa te deixei em Creta para que pusesses... Olha aqui a função de um pastor. Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Alguns chamam de presbíteros, alguns chamam de diáconos, alguns chamam de obreiros, outros chamam de colaboradores. Eu tenho certeza e convicção que Deus não está preocupado com o título. Eu tenho certeza disso. Porque em 1 Timóteo 2, 2 Timóteo 2, Paulo fala de diácono, agora ele fala de presbítero. Irmão, como eu disse, o importante é estar debaixo do apostolado. Não fica preocupado com o título, tá? Se eu sou... Porque na teologia bíblica, presbítero se refere a um ancião. Já começa por aí. A palavra presbítero, ela se refere a um ancião. 85, 78, 90 anos. O presbítero seria um ancião, pela teologia bíblica.
Pela palavra de Deus. Presbítero se refere ao ancião. E diácono, a um auxiliar, vem do grego diáconos, auxiliar, um colaborador. Então não fica preso a nomenclaturas, porque isso só vai criar religião vã, que não leva a nada. Tá? Se é presbítero, se é pastor, se é obreiro, se é colaborador, se é diácono, não fica preso a rótulos, a títulos. Posso ouvir um amém? Amém. Porque Paulo diz que um planta e outro rega, e Deus dá o crescimento. 1 Coríntios 3. Então é isso que é importante. Se quem está plantando é o apóstolo, quem está regando é o presbítero, é o pastor, é o diácono, é o obreiro, isso não muda nada. Paulo disse em Coríntios 3, quem é o que planta? E quem é o que rega? Não são ministros do Senhor? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Cada um vai receber do Senhor segundo a sua obra. 1 Coríntios 3, verso 8. Para terminar, Tito 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse obreiros, presbíteros, pastores, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível. Você vê que é o mesmo assunto que Paulo falou para Timóteo, na primeira parte e na segunda parte. Hoje é a terceira e última. Tito 1,6, aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Coloca o dedo no verso 7, Tito 1,7. É necessário que o bispo, olha lá, no verso 6, Paulo fala, no verso 5, Paulo fala presbítero, no verso 7, Paulo já fala bispo. O que é o bispo? Tem caneta aí? Um bispo é um pastor de pastores. Por isso que no verso 5 ele disse, de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, estabelecesse pastores. Então o Tito seria o bispo, né? E os demais presbíteros, pastores, obreiros, diácono, porque o bispo é um pastor de pastores. Entenderam? É verdade que essa instrução de Paulo nem sempre se aplica. Por exemplo, eu, apóstolo, na visão de Paulo, também seria um bispo. Por quê? Porque eu tenho pastores debaixo do meu apostolado. Então, um pastor de pastores, segundo Paulo, é bispo. Então, eu sou um bispo. Bispo, apóstolo, pastor. Quem está entendendo? Você me chama de apóstolo? Amém. Você me chama de pastor? Amém. Você me chama de bispo? Quase ninguém chama? Amém. Uma vez que bispo é um pastor de pastores. Eu só acho estranho quando alguns chamam de bispo um pastor sozinho que não tem ninguém. Porque o termo bíblico, teologicamente bíblico, o que quer dizer teológico? Segundo o estudo da Bíblia, bispo é um pastor de pastores. Se ele está sozinho, então ele não é bispo. Está claro ou não está claro? Porque não está exercendo a função. Não sei nem se foi. Tem muitos por aí que falam que é bispo e está sozinho. Quem está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Está cheio de falar que é bispo e está sozinho. Então, às vezes essa instrução de Paulo nem sempre se segue à risca. Está entendendo? Porque se um pastor começou uma obra, ele está sozinho, ele não é bispo. Porque ele está sozinho. Está claro ou não está claro? Entenderam? Para terminar, Tito 1, verso 7. É necessário que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Se você ler 1 Coríntios 4, verso 1, aí ele fala o quê? Ministro de Cristo. Ele já não fala bispo. E o texto é irmão gêmeo. Tito 1,7, quer escrever aí? Tito 1,7 é irmão gêmeo, ou você pode ser texto paralelo. A Bíblia Thompson usa a linguagem texto paralelo, TP. O que é TP? Texto paralelo. O que é um texto paralelo? Tito 1,7, quer escrever isso? Tito 1,7 é referência bíblica ou texto paralelo de 1 Coríntios 4,1.
que diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então 1 Coríntios 4:1 é texto paralelo ou referência bíblica de Tito 1:7. Isso é teologia, é o que eu estou fazendo aqui. A verdadeira teologia. Não aquela que vai num seminário aprender com os homens e volta bobão, né? Não pode mais pregar o que está escrito, porque a denominação não crê desse jeito ou não aceita. Não, não é dessa que eu estou falando. Estou falando da teologia genuína. Qual que é a genuína? Se estiver escrito, eu creio. É aquela que não é interpretativa. É a que está escrito. Por isso que existem muitas denominações. Por quê? Porque foram interpretando. Interpretativo. Um vê de um jeito, outro vê de outro jeito. Mas na verdade não tem jeito para ver. O jeito é um só. Se tiver escrito, eu creio. Está escrito que eu sou salvo, Efésios 2:8, sou salvo. Está escrito que eu sou abençoado, Efésios 1:30, então eu sou abençoado. Não tem jeito de ver. Diga comigo, é como está escrito. Por isso que em Filipenses 2:2, Paulo diz para que todos tivessem o mesmo modo de pensar. Por quê? Porque é do jeito que está escrito. Todos tinham que ver dessa forma. Quem entendeu? Para terminar, Tito 1, versículo 7. É necessário que o bispo, estou terminando em 3 minutos. É necessário que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Tito 1:8. A Bíblia responde, ó. O padrão é a Bíblia. Terceira e última parte. Como ser um pastor em graça? Tito 1:8. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, ébrio ou sóbrio? O que está escrito aí? Sóbrio. O que quer dizer sóbrio? Consciente. Consciente. Sóbrio. Não ébrio. Ébrio é o bêbado, né? Por isso que ele disse não dado ao vinho. Ele não está dizendo para você não beber vinho. Está falando para você não ser dado ao vinho. Ficar bebendo vinho o dia inteiro. Você bebeu o vinho o dia inteiro, você vai ficar bêbado. Você ficando bêbado, você é ébrio. Então não pode ser ébrio. Tem que ser sóbrio. Terminando. Tito 1, versículo 8. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo. Se Jó na lei era justo e em graça. Está claro ou não está claro? Jó debaixo da lei, Jó 1, Jó era justo. Noé, antes da lei, era justo. Todos na lei eram justos. Na graça não tem que ser justo? Claro que tem que ser justo. Amém, abençoados? Tito 1:8. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante, quer dizer moderado, né? E para terminar, verso 9. Deve reter firme a fiel palavra. É o que eu faço aqui há quase 30 anos. Eu vou te matar. Você pode me matar, mas aqui está escrito que eu sou salvo pela graça, está. Efésios 2, verso 8. Eu estou retendo firme a fiel palavra. Ele é um herege, ele não sei o quê. Você pode falar o que você quiser, irmão. Mas se está escrito, eu creio. Eu estou retendo firme a fiel palavra. Está escrito que eu sou... Eu tenho até uma música aí. Está escrito que eu sou salvo. Eu creio, está escrito que eu sou livre, eu creio. Aí o refrão, mas se estiver escrito, eu creio, se estiver escrito, eu creio. Aí eu começo a citar, nunca ouviu? Aqui do MG, do Milô. Aí eu começo a citar os versículos. Está escrito que eu sou salvo, está escrito que eu sou livre, está que eu sou abençoado. Começo a citar os textos. Aí o refrão, mas se estiver escrito, eu creio, se estiver escrito, eu creio. Tito 1:9 para terminar em 1 minuto. Deve reter firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. E qual que é a doutrina? A graça e o apostolado. Romanos 1:5. Deve reter firme a fiel palavra que é conforme a doutrina para que seja poderoso. Se é mulher, para que seja poderosa, tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Está claro ou não está claro? As pessoas vêm falar que não é bem assim, eu pego e mostro a Bíblia. Está escrito. Aí as pessoas, mas
Está escrito, irmão. Para convencer os contradizentes. Você cita o que está escrito e fica quietinho. Por isso que Efésios 6 fala sobre o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Então você se esconde na palavra. Onde você viu falar que é salvo pela graça? Efésios 2:8. Então quer dizer que agora é abençoado. Onde você viu falar isso? Efésios 1:3. Então o diabo foi aniquilado. Você está louco? Não estou louco não, é Hebreus 2:14. Vai se escondendo na palavra. Por quê? Se tiver escrito, eu creio. Graça e paz.